irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, nós vamos ler o verso 13 e o verso 14. Uma frase que diz, irmãos, que enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. A palavra de hoje é uma palavra cristocêntrica. Vamos falar sobre Jesus como Redentor. Aleluia. Mas essa palavra só será doce à sua vida se o pecado já tiver sido amargo. Amém? Vamos ler Colossenses 1, verso 13 e 14, diz assim: Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. O que nós temos? A redenção. Redenção. A saber, o perdão dos pecados. Curvemos nossas cabeças, irmãos, vamos orar. Querido Senhor, agradecemos a Ti, ó Pai amado, por tão grande amor e favor. Senhor, chegamos a nos constranger e a perguntar o que mais poderíamos orar, clamar e pedir a Ti. Se na nossa maior necessidade o Senhor já nos atendeu, o Senhor enviou o Seu Filho amado Jesus Cristo para tomar sobre si a nossa culpa e nos resgatar da escravidão do pecado, nos livrando das trevas, nos transportando para a Tua luz. Oh Senhor, o que mais ousaríamos lhe pedir? O Senhor é um Deus grandioso, cheio de amor e misericórdia. Se pedimos algo além disso a Ti, ó Pai, também é graças ao sangue de Jesus Cristo, que nos dá a oportunidade de hoje adentrarmos ao Santo dos Santos, orarmos a Ti, falarmos contigo, ó Pai amado, lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade, as nossas dúvidas, clamarmos a Ti por direção, por ajuda, por uma palavra que nos alimente, por uma palavra que nos exorte, uma palavra que nos conforte, Senhor. Tu sabes aquilo que necessitamos ouvir. Peço que eu seja um instrumento em Tuas mãos e que cada coração, ó Pai amado, esteja aberto e sedento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, quem é o Redentor? Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor. E Ele é chamado de Redentor porque Ele é aquele que redime o seu povo, ou seja, resgata. Resgatar significa efetuar um pagamento para libertação ou liberação. É libertar algo ou alguém mediante um preço. E do que exatamente Jesus nos libertou, nos resgatou? Das amarras do pecado, o qual éramos escravos e estávamos presos em grilhões, e também nos libertar das terríveis consequências do pecado. E aqui eu estou falando da morte, tanto física quanto a morte eterna. Ele pagou o preço pela nossa redenção. E como foi que Jesus pagou esse preço? Foi um preço de sangue, um preço de um valor incalculável que não poderíamos aqui nem sequer estimar, porque foi pago com preço de sangue, o sangue valiosíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida de Cristo foi dada em resgate da nossa. 1 Pedro 1, do verso 18 a 20, diz que sabemos que não foi por meio de coisas perecíveis,
como o ouro ou a prata, que nós fomos redimidos da nossa maneira vazia de viver, transmitida, ou seja, herdada por nossos antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido, sabe quando? Antes da criação do mundo, revelado nos últimos tempos, em favor de vocês. Aleluias. Com isso nós vemos, irmãos, que Jesus restabelece o nosso valor. Às vezes nós falamos assim, quando vemos alguém cometer alguma besteira: é humano, e errar é humano. Mas Cristo, Ele restaura o valor da humanidade, sendo Ele um homem perfeito, verdadeiro e perfeito homem. Então Ele resgata o nosso valor, Ele nos valorizou. Ainda que tenhamos jogado fora as nossas vidas, ao não confiarmos no nosso Pai Celeste, ao não obedecermos a Ele, ao não o temermos, Ele veio e entregou a sua vida em nosso lugar. Tito 2,14 diz: o qual se deu a si mesmo por nós. Para quê? Para nos remir, nos resgatar, nos redimir. Essas três palavras são sinônimos. E nos redimir do quê? De toda a iniquidade. E não somente isso, mas ainda purificar para si um povo seu. Agora propriedade não mais do pecado, mas propriedade dele mesmo. Um povo especial, zeloso de boas obras. Jesus é o nosso Redentor. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o que eu quero tratar nessa noite é por que foi Jesus o escolhido para ser o nosso Redentor. Porque Deus Pai não escolheu o outro? Por que somente Jesus se encaixaria no perfil de Redentor? Porque era necessário, irmãos, que o nosso Redentor fosse ao mesmo tempo Deus e homem. Se não se enquadrasse nessa qualificação de ser ao mesmo tempo Deus e homem, não serviria para ser o nosso Redentor. E por que era necessário que Jesus fosse ser humano? Ele, como Deus, já não bastaria? Já não bastaria para nos perdoar? Não, irmãos. Era necessário, para que se cumprisse toda a justiça divina, que o nosso Redentor fosse verdadeiramente humano. Porque havia necessidade de que o nosso Redentor se identificasse conosco. Nós não somos seres humanos. Era necessário que o Redentor se identificasse com o homem. O pecado veio ao mundo através de quem? De um homem, Adão. Em Adão a Bíblia diz que todo o mundo pecou. E isso fica demonstrado, irmãos, através da morte, que é universal. Todos morrem, né? Inclusive há uma frase aí que o mundo diz popularmente, que há jeito para tudo, só não há jeito para a morte. Porque eles falam isso porque todos morrem. É uma coisa que nós já temos certeza. Um dia encontraremos a morte. A morte tornou-se universal. Porque a palavra de Deus disse: a alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18:4. E isso fica evidente também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Aliás, no capítulo 5, verso 12, ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque o salário do pecado é a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, quando nós temos certeza da morte, por a morte se tornar universal, aí a gente já tem a certeza
já que a alma que pecar, essa morrerá, e todo mundo morre, todos somos pecadores. Herdamos essa consequência, esse pecado, essa natureza de Adão. Veio o pecado no mundo através de um homem. Então, irmãos, era necessário que também por um homem, ou seja, um ser humano, esse problema do pecado fosse solucionado. Tinha que ser um homem para, como representante da humanidade, carregar a nossa culpa. Daí a necessidade do nosso Redentor ser um ser humano. O pecado, irmãos, é uma afronta ao nosso Criador. E é por isso que nós já nascemos inimigos de Deus. Se nós já nascemos pecadores, já nascemos inimigos do nosso Criador. Nascemos com uma dívida para com Ele. E se a dívida é humana, o pagamento também deveria ser. Os irmãos estão compreendendo a necessidade do nosso Redentor ser humano? Só que Jesus, o nosso Redentor, Ele é Deus, não é verdade? Ele é Deus, e como Deus, Ele sempre existiu. Ele é antes de todas as eras. Ele é antes do tempo, afinal de contas, Ele é o Criador do tempo. Ele é o eterno Filho de Deus, o unigênito do Pai. Mas ainda assim, Ele se dispôs a tornar-se Filho do homem. Jesus é revelado nas Sagradas Letras como Filho de Deus, mas também se manifesta a nós como Filho do homem. Ele, que é o ancião de dias, tornou-se uma criança. Ele estava sentado num alto e sublime trono celestial, mas veio deitar numa manjedoura. Tornou-se carne dentro de uma mãe. E uma mãe que Ele mesmo havia criado. Aleluias. No princípio Ele era o Verbo, mas o Verbo sabia que não seria possível de outro modo desfazer a corrupção humana, exceto pela morte. Mas era impossível ao Verbo sofrer a morte. Como que o imortal poderia morrer? Impossível. Então Ele tomou sobre si um corpo capaz de morrer. Aleluias. E ao oferecer-se à morte, ao oferecer à morte o corpo que Ele mesmo tomou como oferta, como sacrifício, um sacrifício livre de qualquer mácula, Ele tirou a morte de todos os seus irmãos. Pela oferta do quê? De um equivalente. Tinha que ser um ser humano. E Jesus é o nosso representante humano. Então, quando lá, irmãos, na eternidade passada, Deus fala, vou criar o ser humano, mas pela sua onisciência Ele já sabia do nosso pecado. Jesus, o Verbo que estava com Deus e que era Deus, voluntariamente se oferece e Ele diz, eu irei. O pecado é humano, precisa de um ser humano, então eu me tornarei humano e pagarei a dívida do ser humano. Tomarei sobre mim o pecado, tomarei sobre mim a mancha, a mácula. Mesmo sem pecar, eu tomarei sobre mim a maldição. Eu me farei a maldição, eu me farei o pecado, para que a minha criação possa ser redimida, possa ser resgatada. Aleluias. Então o Verbo se faz carne. Aleluias. Por estar sobre tudo, o Verbo de Deus naturalmente, ao oferecer o seu próprio templo, ou seja, o instrumento corpóreo pela vida de todos, Ele satisfez a dívida do nosso pecado com a morte. Resgate é o pagamento de uma dívida, o pagamento de um preço.
E Ele paga esse preço com a sua própria vida. Ele se entrega à morte. Jesus mesmo disse: olha, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Aleluia. E para quê? Para resgate de muitos. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, quando nós lemos na Bíblia, o Verbo se fez carne, não veja isso somente como Deus se tornando homem, mas veja Deus se tornando homem com um propósito: o resgate da sua alma. Aleluia. Além de se fazer carne, irmãos, Jesus, Ele se une aos transgressores, porque Jesus não simplesmente se fez homem, mas Ele foi contado com o pior dos homens. Porque até mesmo entre nós, mesmo nós sabemos que somos todos pecadores, nós não fazemos diferença entre nós mesmos. Nós não nos comparamos. Olha, eu sou pecador, mas não sou como aquele pecador. Não é assim? Eu sou pecador, mas não cometo aquele pecado horrendo. Nós nos comparamos. Mas quando Jesus vem à terra e se faz homem, Ele é contado com transgressores, com homens que eram considerados malditos, com homens que eram considerados a escória da humanidade e que mereciam a pena de morte. E não é uma pena de morte qualquer, mas é uma morte de cruz. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus se uniu com transgressores da lei, apesar de ter sido o único a guardá-lo, sem sequer uma falha, sem sequer uma quebra. Ele tomou sobre si a maldição que nós merecíamos. Porque não importa se você quebrou um ponto da lei ou 10. Imagine um vidro. Se eu bater e quebrar um vidro, ele vai se estilhaçar todo. Então é por isso que a Bíblia diz lá em Tiago: aquele que tropeça em um ponto da lei, já quebrou a lei toda. A lei do Senhor, ela é dita no singular, não são as leis do Senhor, é a lei. Jesus cumpriu toda a lei, mas mesmo assim, Ele se tornou maldição por nós, a maldição que nós merecíamos. E assim Ele paga a nossa penalidade. Além de se fazer carne enquanto viveu aqui na terra, Jesus teve uma vida exemplar. Ele se faz homem, mas Ele resgata o valor da verdadeira humanidade. Jesus é a prova de que errar não é humano, porque Ele se fez homem e nunca errou. Aleluia! Ele teve uma vida exemplar. Em sua humanidade, Jesus ofereceu a Deus tudo que nós estávamos devendo a Deus. Em sua humanidade, em sua perfeita obediência, Ele cumpriu todos os mandamentos. Jesus ofereceu a Deus a obediência que nós nos recusamos a obedecer e que inclusive não conseguiríamos obedecer devido à nossa natureza caída e pecaminosa. Jesus, irmãos, é incomparável. Incomparável em sua moral. Ninguém jamais conseguiu cumprir todas as exigências divinas. E essa incomparável moralidade e santidade do Senhor, ela foi reconhecida até mesmo entre os homens. Até mesmo entre os homens ímpios, injustos, políticos, souberam reconhecer a excelente moralidade e santidade, a incomparável santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Em seu julgamento, no julgamento de Jesus, nem Pilatos e nem Herodes encontraram nele culpa alguma. O ladrão da cruz também viu que Jesus não tinha cometido mal algum. E ele testemunha isso com as suas palavras. Olha, ele
aqui porque merecemos, mas este mal nenhum cometeu. O centurião responsável pela crucificação de Jesus também reconheceu: este era verdadeiramente justo. Aleluias! Até mesmo homens ímpios, pagãos, reconheceram a santidade incomparável de Jesus Cristo. Jesus foi incomparável em sua moralidade e santidade desde o seu nascimento, porque a sua concepção foi uma obra do Espírito Santo. É por isso que mesmo encarnado, Jesus não herdou a natureza pecaminosa de Adão. E é por causa disso que ele se torna o perfeito substituto. Aleluia! Irmãos, se Jesus pecasse em algum momento, ele não poderia ser o nosso Redentor. Por isso que é absolutamente essencial que compreendamos a santidade de Jesus como homem. É importante que nós vemos em Cristo a perfeita justiça, porque é dessa forma que ele cumpre a justiça em nosso favor. Aleluias! A nossa pecaminosidade, a nossa dívida foi imputada sobre Cristo, e a justiça dele foi imputada sobre os salvos. Aleluia! Glórias a Deus! Jesus é o nosso Redentor. Veja, irmãos, que em sua vida Cristo viveu aquilo que nós deveríamos ter vivido, e em sua crucificação ele morreu a morte que nós deveríamos ter morrido. Ele é o perfeito Redentor, o perfeito substituto. É por isso que o seu sacrifício é chamado de vicário. Foi no lugar de alguém, no lugar dos salvos, no lugar daquele que crê pela fé. Não são os meus méritos, são os méritos de Jesus Cristo. Aleluia! Jesus tinha que ser um de nós. Teve que tomar sobre si a nossa natureza, e nessa natureza humana, demonstrar o que é a verdadeira humanidade e por que ela foi criada para ser justa diante de Deus, obediente a Deus, adoradora de Deus em todas as coisas, amando-o plenamente. E ele também demonstra o que a humanidade deveria pagar: a pena do nosso pecado sobre a cruz do Calvário. Jesus é excelente em sua vida e em sua morte. Aleluia! Além de pagar a nossa dívida, Jesus como homem, irmãos, e aqui está algo que conforta muito o nosso coração, ele passou pela nossa experiência. Ele sabe o que é ser humano. Ele entende por aquilo que passamos. Ele entende quando nós sofremos. A diferença é que ele passou por tudo que passamos, mas sem pecar. Ele viveu uma vida perfeita em obediência às leis de Deus. Mas é por isso mesmo que hoje ele pode estar diante do Pai intercedendo pelas nossas vidas. Ele sabe aquilo que sentimos quando nós somos tentados, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. A Bíblia diz em Hebreus 4,15: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele sabe o que você passa quando é tentado. Ele sabe o que você passa quando é traído. Ele sabe o que você passa quando a sua fé está oscilante. Mas ele intercede pela sua vida. Aleluia! Sabe o que ele fala ao Pai? Ele não fala: Senhor, olha a fé daquele pequenino, não. Ele fala: Senhor, olhe para mim, olhe para as minhas mãos, olhe para o meu sacrifício, porque onde está o prazer do nosso Deus? Está em Cristo. Aleluia! Jesus olha para a nossa humanidade com simpatia. Ele nos conhece
conhece intimamente, se compadece. É por isso que Ele intercede por nós diante do Pai. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e também um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluias. Mas como eu disse, para ser redentor, não era necessário apenas ser homem, também era necessário que fosse verdadeiramente Deus. Ao se fazer carne, irmãos, Jesus não deixou de ser Deus. Na eternidade passada Ele era somente Deus. Ele se desveste da sua roupagem de glória e veste uma roupagem humana. Mas Ele não deixou de ser Deus, jamais. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses 2,9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluias. Nós já entendemos a necessidade do nosso Redentor ser humano. Mas por que é importante também que fosse verdadeiramente Deus? Não bastava Deus escolher qualquer homem, guardar este homem em santidade e levá-lo para a cruz? Não. Tinha também que ser verdadeiramente Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso pecado é cometido contra Deus. Se você comete um pecado contra alguém, você cometeu o pecado contra alguém, mas também contra Deus. Se você comete um pecado contra você mesmo, contra o seu corpo, você comete um pecado contra a sua vida, mas também comete um pecado contra Deus. Deus é o primeiro ofendido com o nosso pecado. Então todo pecado é cometido contra Deus. E se é cometido contra Deus, só Deus pode perdoar uma transgressão contra Ele mesmo. Imagine, vou aqui dar um exemplo, que eu pego contra a pastora, e eu te ofendo, eu te causo algum prejuízo, eu cometo algum mal contra a sua vida. Aí o William, que não tem nada com a história, chega em mim e fala assim: Karina, você está perdoada, tá? Fica em paz, fica tranquila que você está perdoada. Aí a Bíblia fala assim: mas o que o William tem a ver com isso? Quem que ele está perdoando se nem foi ele o ofendido? Se o pecado nem foi contra ele? Os irmãos estão entendendo? Se todo pecado é contra Deus, quem é que deve perdoar? Quem é que perdoa pecados? É o próprio Deus. Foi por essa razão, irmãos, que alguns líderes religiosos nos dias de Jesus ficaram horrorizados quando ele disse que perdoava pecados. Lembra daquele paralítico que tinha 4 amigos que desceram ele naquela casa que estava superlotada? E quando Jesus vê aquele paralítico, ele fala para ele: os teus pecados estão perdoados. E ali os homens que ali estavam, principalmente escribas e fariseus, como que esse homem está perdoando pecados? Não foi que aquele paralítico tinha pecado contra Jesus, homem, em algum momento em que Jesus estava aqui, né? Aqueles homens entenderam que estavam falando de pecados cometidos contra Deus. Então por isso que eles ficaram horrorizados. Como que um mero homem poderia perdoar pecados cometidos contra Deus? É verdade, o homem não pode, mas Deus pode. Daí a necessidade do nosso Redentor ser verdadeiramente Deus, porque Ele é quem perdoa pecados. Além disso, irmãos, quando Jesus morreu, por ser Deus, Ele pôde não somente pagar a dívida que tínhamos, isso Ele fez como homem, representando a humanidade, mas como Deus, Ele pôde vencer a morte. Aleluia! Então Ele morre, e na sua morte nós temos vida, mas Ele também ressuscita. Como Deus, Ele vence a morte. Aleluia! Por ser Deus,
a morte não pôde vencê-lo. Aleluias! Irmãos, poderia ser que alguém desse a vida por outro. Não é verdade? A gente vê isso às vezes acontecendo. Não, toma minha vida no lugar daquela outra. Não acontece isso? Às vezes uma mãe, por amor ao seu filho, é possível alguém, um ser humano, entregar a vida por outro. Mas essa pessoa não é capaz de vencer a morte. Jesus, sendo Deus, venceu a morte. Foi por ser Deus que Ele pôde suportar a justa ira divina contra o pecado. Que homem, irmãos, poderia suportar a ira de Deus? Nenhum ser humano seria capaz de suportar isso. É por isso que aquele que pecar e não tiver o seu pecado pago em Jesus Cristo, vai levar uma vida de eternidade no inferno, porque ele nunca pagará os seus pecados. Nunca pagará os seus pecados. Jamais, é impossível. Mas Jesus suportou a ira divina dos pecados de todos aqueles que são salvos, de todos aqueles que têm fé. Aleluias! Glórias a Deus, Ele venceu a morte. Agora, irmãos, porque Ele venceu, nós não precisamos mais temer a morte, porque a morte do Salvador nos libertou. No que Ele foi cativo por ela, aniquilou-a. Aleluias! Quando Jesus se fez cativo voluntariamente pela morte, Ele aniquilou a morte. Foi da sepultura que o perdão brilhou mais forte. Aleluias! Agora a gente pode cantar: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Cristo ressuscitou. Aleluias! Atos 2:24 diz: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aleluias! Era necessário que fosse verdadeiramente Deus para suportar a ira divina, para conceder o perdão às nossas almas. Aleluias! Eu fiquei imaginando, irmãos, Jesus na eternidade passada, se voluntariando, porque Ele sabia que somente seria possível através da vida dEle. Não teria outra forma de salvar a nossa vida. Tinha que ser Jesus. E Ele já era Deus, mas era necessário se fazer homem. Era necessário que o nosso Redentor fosse verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E Ele assume essa posição. Eu sou o único Redentor. Aleluia! Jesus é incomparável, irmãos, em sua natureza. Ele é 100% Deus, Ele é 100% homem, e como tal Ele é o perfeito Redentor, único e suficiente Salvador. É por isso que quando Jesus diz: eu sou o caminho, é porque, irmãos, não há outro. Não há outro caminho. Quando Jesus diz que Ele é a verdade, é porque todo o resto é mentira. Quando Ele diz que é a vida, é porque fora dele só há morte. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, nessa noite, o nosso Senhor Jesus, Ele nos faz uma promessa e um convite. Está escrito lá em Isaías 44:22: desfaço as tuas transgressões como a névoa. Aleluias! Os teus pecados como uma nuvem. Aleluia! Torna-te para mim, porque eu te remi, eu te resgatei, eu sou o teu redentor. Aleluia! Glórias a Deus! Não fique indiferente a essa palavra. Tenha fé em Jesus Cristo, porque se você não tiver, fora dele, você viverá uma vida de mentira e no final a morte.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós somos criados por Deus. E toda a criação de Deus manifesta-lhe glória. Portanto, nós somos criados para manifestar a glória de Deus. Mas nós decidimos afrontar Deus. Decidimos romper com Deus. Ofendemos um Deus santo, um Deus eterno. Pecamos contra Ele. E imediatamente, irmãos, com essa ofensa, com este pecado, o nosso justo castigo era a perdição eterna, a condenação eterna, a ira de Deus. Nós conhecemos e sabemos que Deus é um Deus santo e um Deus que se ira contra o pecado e o pecador. Mas nesse dia tão fúnebre, tão cheio de trevas para a raça humana, nós também conhecemos o Deus cheio de graça. Glória a Deus. Você conhece a ira de Deus? Você conhece ela pelas sagradas letras. Você sabe que Ele é um Deus que se ira contra o pecado e o pecador. Mas você experimentou a ira de Deus? Sabe o que você conhece hoje? A sua graça. Você foi o ofensor. Você o ofendeu. E era justo a tua condenação eterna, a minha condenação eterna. Mas nesse dia tão terrível, tão cheio de trevas, a graça superabundou. Aleluia! E Ele me fez conhecer a sua maravilhosa graça. Isso é amor, meu querido. Você está aqui pela graça. E Ele não é o teu Redentor apenas na cruz. Ele é teu eterno Redentor. Aleluia. Porque a nossa ofensa não poderíamos pagar. Por toda a eternidade não pagaríamos. Mas nós temos um eterno Redentor. Aleluia. Glória a Deus. Eternamente a graça nos será suficiente. Glória a Deus, Deus. Não abuse da graça, meu querido. Não brinque com a graça. Seja um cristão temente ao Senhor. Se Deus, através de Cristo, atribuiu a você a justiça de Cristo, viva então para a glória do nosso Deus, que é digno eternamente. Eu não vou entrar em pormenores, mas você sabe o que é santidade? Sabe? Alguns anos atrás, algumas pessoas atribuíam santidade às mulheres, por exemplo, o uso de saias compridas. O homem tinha que usar chapéu. O que é santidade? Você sabe?
Eu disse que eu não vou entrar em detalhes, mas procure saber o que é santidade.